e as construtoras divulgaram suas prévias operacionais. Quem será que foi bem? Quem será que foi mal? Será que o mercado gostou? É isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Então, aproveita que você está chegando aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like e, obviamente, comenta se você tem ações de construtora, se você gosta desse setor, se você não gosta. Enfim, deixa aqui o seu comentário. Bom, pessoal, vamos lá então, vamos ver aqui o que aconteceu, né? Então, só para vocês entenderem, as empresas de construção civil, elas divulgam as chamadas prévias operacionais. E o que é isso? É basicamente um relatório de vendas do trimestre. Então, no caso, agora a gente teve a divulgação do terceiro trimestre, então as empresas divulgaram como é que foram as vendas, o que eles tiveram de vendas, como é que está a movimentação do seu estoque. Ainda não é o resultado, então eles não estão falando de margem de receita, é simplesmente quantos apartamentos, quantas unidades eles foram lá e venderam, tá? Então, por isso, inclusive, chama prévia operacional. Bom, o que tem acontecido com as empresas desse setor nesse ano? Então, a gente tem aqui ao longo do ano as empresas, né, as ações das empresas, e notem que entre o começo do ano e até ali agosto, mais ou menos, a gente teve várias ações que tiveram altas fortíssimas. Algumas, inclusive, superando ali 100% de alta em menos de um ano, né? Então, o que acabou acontecendo é que muitas dessas ações estavam bastante depreciadas por conta de um cenário macro desafiador, então existia muito medo no começo do ano, taxa de juros, desemprego, enfim, tudo isso colocou um peso muito grande nessas empresas. Conforme as empresas não foram divulgando resultados tão catastróficos e os juros, né, a expectativa de juros veio caindo, essas ações começaram a reagir positivamente. O que aconteceu de agosto para cá, principalmente, foi que a gente começou a ter uma turbulência muito forte vindo dos Estados Unidos, juros americanos subiram bastante, a expectativa de juros lá piorou muito, isso impactou os juros aqui no Brasil, e como são empresas muito cíclicas, né, o setor de construção civil é muito cíclico, elas acabaram entregando muito do seu resultado. Então, notem que é um setor bastante volátil. Eu sempre falo que empresa de construção civil é para quem tem estômago, tá? A gente começa a ver ali que algumas empresas começaram a se destacar. Eu diria que a Moro do B foi a que está com o melhor resultado das suas ações, subindo ainda 80% no ano. Em último lugar, a gente está ali com a Tecnisa, subindo só 5%. E a gente também tem outras duas empresas, Elbor e Ezetec, ali subindo 20% na rabeira, tá? As outras empresas meio emboladas ali no miolo. Cirela, acho que é a maior empresa do setor, subindo ali seus 50%. Bom, pessoal, então, até para mostrar aqui o que aconteceu, né? A partir de agosto para cá é onde a gente teve uma pancada muito forte nesse setor. Então, notem que, por exemplo, uma Elbor chegou a cair 45%. A Moro do B, que ainda está melhorzinha, caiu 13%. E sendo que o grosso caindo ali na média 26, 27%, tá? Então, de novo, impacto muito grande da alta de juros de longo prazo aqui no Brasil. E por mais que a gente tenha uma questão de déficit fiscal e etc., o principal impacto, sim, para mim, tem sido vindo de fora. Medo com relação à economia americana, medo com relação aos juros do Banco Central americano. Bom, eu acho que a parte positiva que a gente tem até aqui é com relação aos múltiplos dessas empresas. Então, quando a gente olha o múltiplo de preço sobre o valor patrimonial, e o valor patrimonial de uma empresa é o valor que está no balanço dela. Então, são os ativos menos os passivos. Então, imagina que a empresa tem lá colocado nos seus ativos os seus apartamentos, os seus terrenos, etc., menos as suas dívidas. E aqui é o quanto a gente está pagando em bolsa. Então, para cada R$ 1 de patrimônio líquido, a gente está pagando, por exemplo, na Trisul 60 centavos, na Cirela 88, na Moura do B 66 centavos. Então, as empresas elas estão negociando bem abaixo do seu valor patrimonial. Historicamente, é um ponto de entrada interessante. Óbvio que se a empresa fizer muita barbeiragem, ela pode destruir muito valor e aquilo ali que está no balanço não vai refletir a realidade. Então tem que tomar bastante cuidado. Mas ainda assim, um preço sobre o valor patrimonial, na minha visão, é interessante, tá? E pessoal, para quem gosta de ações, quer conhecer um pouco mais, então não perca a nossa research, a Tese Research. A gente vai deixar o link aqui na descrição para vocês conhecerem as nossas carteiras. Aproveitem. Então dá uma olhadinha lá, clica aqui na descrição e conheça a nossa casa, a Tese Research. E continuando aqui então, olhando um pouco como é que foram as prévias operacionais de fato. Então, eu trago aqui dois números para vocês entenderem. O primeiro é as vendas dos primeiros 9 meses sobre o EV. EV é o que a gente chama de valor de firma, que é o valor de mercado da empresa mais a sua dívida, tá?
Na sequência, a gente tem aqui um indicador que é o venda sobre o EV. Então, quanto mais alto, significa que foi o maior valor de vendas que essa empresa teve, dividido pelo seu valor de firma, tá? Então, a gente tem aqui na ponteira a Moura do B com 140%, ou seja, ela conseguiu vender bem mais do que ela vale em bolsa, mais dívida. E lá em último lugar, a gente está com a Exetec com 31%. Ela teve uma venda em 9 meses de 1 bilhão de reais, sendo que o seu EV é de algo como 3,4 bi. Então, de fato, para mim, a Exetec ela tem se destacado negativamente. Não só nesse indicador, mas quando a gente vai olhar especificamente a prévia operacional do terceiro trimestre da Exetec, a gente nota que a VSO, o que é a VSO? É a velocidade, perdão, a venda sobre oferta, é a velocidade das vendas. Então, você pega a quantidade que a empresa vendeu naquele trimestre e divide pela oferta, que seria basicamente estoque mais lançamentos. Quanto mais alto, significa que maior foi a velocidade de vendas daquela empresa. A Moro do B conseguiu ter uma VSO aí no trimestre de 18,9, foi a melhor VSO das empresas de média e alta renda. Então, aqui a gente não está colocando as empresas do segmento de baixa renda. E na rabeira a gente teve a Exetec, para mim acho que de fato foi a que mais decepcionou. Então a Exetec é uma empresa muito bem conceituada no mercado, mas de fato o ano de 2023, em especial na parte de vendas, não tem sido muito positivo. Eu gostei muito da prévia operacional da Moro do B, inclusive a gente vai falar um pouquinho aqui mais à frente. Então só para vocês verem até como o mercado reagiu, a Moro do B está caindo ali seus 13%, enquanto que a Exetec cai 33%. Lembrando que, apesar da Moro do B ter caído 13%, ela foi a que menos caiu dentre as empresas do setor. E aí, falando um pouco especificamente sobre a prévia dessas duas empresas, a Exetec, de fato, como eu comentei, ela vem decepcionando no seu volume de vendas. O terceiro trimestre dela foi bem abaixo do que ela conseguiu no segundo trimestre, inclusive pior do que foi no ano passado, tá? Então, eles até colocam aqui que a VSO bruta recuou 3,1 em relação ao terceiro trimestre de 22. De novo, uma empresa muito boa, mas eu tenho escutado de fato assim, que eles têm escorregado um pouco em alguns lançamentos e a gente vê isso se refletindo no seu volume de vendas. Na outra ponta, a Moro do B é uma empresa focada na região Nordeste, e acho que aqui existia uma dúvida muito grande em relação à Moro do B. A Moro do B é uma empresa que opera exclusivamente na região Nordeste, e por ser uma região que tem uma renda mais baixa do que o Sudeste, existia ali um certo receio maior sobre como seria o impacto de uma desaceleração econômica. Mas o que tem acontecido de fato é que a Moro do B tem surfado bem, mesmo num cenário difícil. A VSO de 18,9 foi melhor do que ela entregou aí nos últimos trimestres. Ainda foi abaixo do terceiro trimestre do ano passado, mas foi a melhor VSO que ela entregou desde o quarto trimestre do ano passado. Bom, um ponto que eu acho que tem que ser levado aqui em consideração, pessoal, quando a gente fala de construtora, de prévia, a prévia ela não é resultado, como eu comentei. Então, além de você ter que olhar para a prévia, ou seja, volume de vendas, a gente também tem que olhar se a empresa está conseguindo construir com uma margem boa. Então, por exemplo, a Mitre, que é o que eu estou mostrando aqui agora, ela entregou um resultado do segundo trimestre que acabou decepcionando, frustrou bastante o mercado. E o que frustrou? Foram as vendas? Não. Foi a margem bruta que a empresa entregou. Então, notem que a margem bruta do segundo trimestre da Mitre foi de 17%, uma queda de 12 pontos. Ela tinha entregado uma margem bruta de 29 no ano anterior, veio para 17. Então, apesar da empresa ter entregue uma prévia operacional muito boa aqui no terceiro trimestre, o mercado ainda fica um pouco receoso de como é que serão as margens que a empresa vai entregar. No setor de construção civil, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque como aqui a obra, né, o ciclo de construção é longo, leva um tempo até você perceber, até você corrigir algum rumo. Então, muitas vezes o que acaba acontecendo é que a empresa lançou uma obra no momento em que a economia estava de um jeito, conforme foi evoluindo, a economia ou foi piorando, ou os custos foram piorando, e acaba entregando uma margem aquém, ou às vezes até melhor do que se esperava, dependendo de como é que o ciclo acaba acontecendo, tá? Então aqui foi o caso, por exemplo, da Mitre. A Mitre, ela acabou lançando muitos empreendimentos ali em 2020, 2021, no momento em que a gente estava com um cenário de inflação bem diferente. A gente depois teve ali um período de inflação muito ruim e acabou que ela acabou reconhecendo agora, né, nesse primeiro semestre, esses resultados que vieram de safras mais antigas, tá?
Bom, e aí, eu acho que um dos pontos que a gente tem que ficar um pouco de olho é que muita coisa foi lançada em 2020, 2021. Aqui a gente tem até uma matéria do Estadão em que eles comentam que a corrida de prefeituras para erguer obras em 2024 tem levado, tem piorado a falta de mão de obra qualificada na construção civil. Então, o que acontece? A gente teve um volume grande de lançamento em 2020 e 2021, e conforme o ciclo vai evoluindo, as obras vão evoluindo, você vai demandando mais mão de obra. Isso pode levar a uma certa pressão de custos nesse setor. Então, esse é um dos pontos ali que tem que ficar de olho, principalmente aqui em São Paulo, que é onde muitas dessas empresas elas têm seus canteiros de obra, tá? Bom, pessoal, então isso aí foi um pouquinho sobre a prévia, quem é que se destacou, quem é que ficou para trás. De novo, se você não está inscrito ainda no canal, aproveita, se inscreve aqui e também aproveita para te chamar. A gente faz nossas lives aqui no canal toda quinta-feira às 19 horas, em que a gente bate um papo sobre o mercado financeiro e sobre ações. Então não percam, deixa aí marcado. Na quinta-feira, inclusive, a gente vai ter a nossa live, então aproveita. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Um grande abraço. Tchau, tchau.